Oi galera, aqui é a Prof. Jaque, mais uma aula de artes com vocês e hoje a gente vai falar sobre improvisar movimentos na dança. Quem aí nunca viajou e fez uma dança estranha e daí todo mundo ficou olhando, pensando, meu Deus, o que ele está fazendo? O que ela está fazendo? Isso mesmo, a gente está improvisando movimentos. Super possível, super interessante de ser feito também. Então, vamos falar sobre a liberdade de criar, né? Na dança, a gente tem essa liberdade independente da linguagem, né? A gente tem um pouquinho dessa liberdade de se expressar e colocar características próprias e individuais dos seus movimentos nessa proposta. Também, o improviso pode acontecer através de estímulos externos ou internos, através das sensações. Então, por exemplo, esses externos podem ser ideias, dicas. Não sei se vocês já fizeram uma aula de dança, mas de contemporâneo, de uma dança que trabalha um pouco mais de improviso. Normalmente a gente propõe alguns estímulos, a gente propõe algumas ideias, né? Como por exemplo, eu gostaria que você fizesse um movimento que lembrasse o fluxo da água e você vai pensar com as partes do seu corpo que você está transmitindo esses movimentos com ele como se fosse a água. Esse é um estímulo externo. Eu peço para que eu dou um objeto ou alguma sensação para que vocês se remetam a esse movimento. E tem também esses estímulos internos que são através dos sentimentos. O que você está sentindo nesse momento? Expresse através de movimentos, né? Então, na arte, né, como a gente falou, improvisação ocorre como parte de um processo de criação ou como resultado do processo dessa criação. É efêmera, né? Visto que o improviso só existe quando ele acontece. Então o improviso é o quê? É a ação em tempo real e ela acontece e é por isso, através dessa ação que ela acontece e ela se dá por existir, né? Na dança, a improvisação, ela pode fazer parte do processo de criação. Ela pode acontecer no período de tentativas e experimentações. Então, a gente utiliza alguns estímulos, algumas propostas para atingir esses objetivos. Então, a gente vai experimentando para alcançar algum objetivo. Nesse momento, né, o artista ele está no seu processo de criação artística e o improviso ou o acaso podem contribuir para essa criação. Além do processo de criação, né, do improviso, pode ser uma finalidade. Por exemplo, quando um dançarino se propõe a criar uma coreografia no momento da apresentação, essa coreografia só existirá naquele momento com aquele dançarino a realizar, ou seja, ela será efêmera, será único, né? Então ele não vai se repetir da mesma forma, não vai acontecer da mesma forma. Toda vez que ele representar, por mais que sejam utilizados os mesmos estímulos, nem tudo vai se repetir, nem tudo vai ser igual. A improvisação ganhou destaque com a dança moderna de Isadora Duncan, 1877 a 1927. Então ela foi uma das precursoras desse estilo, né, dessa linguagem da dança que é a dança moderna. Em uma postura transgressora e revolucionária para a época, ela rompeu com os movimentos rígidos do balé clássico. Então a proposta dela era trabalhar de uma forma, por mais que fosse trabalhado o corpo, a técnica, ela também trabalhava esse estímulo livre, né, a liberdade dos movimentos, sem essas amarras, vamos dizer assim, sem a sapatilha de ponta, sem a meia calça, sem as malhas, né, para ver os movimentos. Ela utilizava túnicas bem soltas e ela gostava dessa liberdade de movimentos. Então ela rompeu com esse paradigma da época que era o balé clássico, né? A improvisação livre ou dirigida, que eu acabei de falar para vocês, que ela a improvisação, ela pode receber estímulos, orientações e ela pode ser também
livre, né? Você pode escolher essa seleção de movimentos, de qual vai ser o estímulo que vai movimentar, que vai mover os seus movimentos, a sua improvisação. Ao determinar o espaço no qual a dança será realizada, a música e o figurino devem ser adequados ao local no que vai ocorrer essa improvisação. Então, normalmente a gente estabelece, né, um local e algumas coisas para te trazer e remeter essa ideia, esse estímulo para o movimento. Então, no caso da dança de salão, a gente vai saber mais ou menos lá qual que é o estilo, qual que é o ritmo que vai ser tocado de música. A partir desse momento, você também vai decidir que tipo de roupa será utilizado, né? Então, automaticamente, você consegue ter uma noção de que tipo de movimentos você vai ter que transmitir, né? A improvisação, ela pode acontecer de forma dependente, ou seja, quando não improvisa sozinho e o grupo precisa estar integrado. Então esse estímulo ele tem que ser em conjunto, ele não pode ser individual, né? Mas que também é uma proposta. A gente vai vendo um pouquinho mais à frente. Há também a improvisação livre, que ocorre quando em uma dança os executantes realizam os movimentos que quiserem, como e quantas vezes quiserem, sem obedecer umas regras específicas. Ele não precisa obedecer uma regra específica, ele pode criar movimentos livres e de forma que ele se encaixe, que eles achem pertinente, que eles encaixem naquele momento, naquela proposta. Uma improvisação dirigida, ela pode ser individual, em pares, trios, pequenos grupos ou até com todos os participantes do grupo. Então, todos os participantes que se propõem a trabalhar, né? A improvisação em diversos gêneros da dança. Ai, gosto muito. Vamos falar sobre o frevo, uma dança com muito vigor, que trabalha muito o físico, é necessário um condicionamento físico muito bom e os movimentos são muito bacanas. Algumas formas de danças seguem essas coreografias rigorosamente, né? E enquanto outras são mais abertas à improvisação. Então, um exemplo que traz aqui pra gente é o frevo. O frevo é uma dança folclórica característica de Pernambuco, né? Tem sua origem em marchas e desfiles militares. Apesar de as danças folclóricas apresentarem coreografias rígidas e passos complicados, os executantes podem improvisar em algumas partes específicas. Então, olha só, a partir do momento que você tem o conhecimento técnico de como funciona, como é a dança frevo, que tenha lá os agachamentos, os saltos, né, com muita flexibilidade, a utilização do acessório. A partir do momento que você já tem esse conhecimento e essa vivência, é possível improvisar dentro dessa técnica. Então você começa a criar movimentos em cima do que você já conhece. E isso a gente consegue fazer em vários estilos, em várias linguagens da dança, que são muitas: dança de salão, balé clássico, jazz dance, hip hop, né? Então a gente tem uma diversidade muito grande de linguagens da dança e dentro delas existe sim lugar para o improviso, porque a partir do momento que você tem conhecimento da técnica, você consegue absorver e transmitir dentro daquela proposta movimentos únicos que você cria ali na hora. O frevo é uma dança frenética e animada e muitos dos seus passos são inspirados na capoeira. Os dançarinos normalmente seguram as sombrinhas, né, ou aqueles guarda-chuvas, aqueles pequenos guarda-chuvas muito fofos. Eu tenho um. Os passos, essas coisas que a gente quando vai viajar, vai para o lugar, daí você pensa, vou comprar, né? Porque é um souvenir, uma coisa legal. E daí depois se você chega na sua casa, você não consegue encaixar, mas eu também não consigo jogar fora. Eu amo aquele guarda-chuvinha, eu acho muito fofo. Então ele fica lá, por enquanto ele tá na minha caixinha onde ficam os outros guarda-chuvas normais, né?
mas eu ainda vou achar uma finalidade bem bonita para ele lá na minha casa. Os passos de frevo e a agitação da dança são combinados ao efeito de fervura, por isso o desse nome, né? Que as sombrinhas balançando transmitiam, deram origem ao nome frevo, de ferver. Originalmente, o frevo é uma dança típica de rua, mas em 1917 ela passou a ser realizada, apresentada em salões e bailes de carnaval. Então, quando a gente quer representar o Brasil em falar sobre a cultura e a diversidade, sempre a gente vai ver alguém comentar ou falar sobre o frevo, porque é uma dança muito típica e muito forte também no nosso país, além, né, das outras, do samba e tudo mais, das danças folclóricas, né, que a gente recebeu essa influência da colonização europeia. Então a gente também tem essas danças que se agregam, porém essas são bem típicas do nosso país. A ordem dos passos é improvisada pelos executantes, então não tem uma coreografia onde todo mundo se posiciona para uma direção e faz a dança. Então é aquilo que eu falei para vocês, eu tenho conhecimento da técnica e daí eu vou improvisando e jogando esses movimentos e trabalhando eles. Que raramente, né, se repetem durante a música e durante a dança. No frevo, todos os dançarinos, chamados de passistas, executam uma coreografia individual ao som da mesma música. A música é feita com o uso de trombones e pistões, trompetes, clarinetes e saxofones. Então, ó, tem até uma imagenzinha aqui, ó, bem legal, de um passo de frevo. Observa esse salto, que é muita coisa, né? E aqui os instrumentos que utilizam no frevo. Então, hoje existem dois tipos principais de frevo, né? O frevo de rua, apenas instrumental e dançado nas ruas, e o frevo canção, desenvolvido em 1930 no Recife e que apresenta uma introdução instrumental como o frevo de rua e uma segunda parte cantada. Aqui tem alguns passos, né? Ele vai citar alguns passos do frevo, como o dobradiça, né? Que o passista, com as pernas flexionadas, fica sobre um pé só e arrasta-se para trás e subitamente substitui pelo outro passo. Assim, explicando, falando, lendo, é muito difícil. Então, assim, vou dar uma dica para vocês. Dá uma pesquisada no Google, coloca lá passos de frevo e vai em imagens ou vídeos e lá vai aparecer várias referências para vocês de movimentos, inclusive com descrições mesmo dos movimentos e dos passos, tá? Então, na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre improviso e sobre outras possibilidades de improvisação na dança. Muito obrigada pela aula de hoje, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima!